Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Então tem uma organela que lembra, tá certo, bactérias. Para quem não lembra, que a organela são aquelas estruturas que estão lá no citoplasma das nossas células, nas células das plantas, dos protozoários, dos fungos e até mesmo das bactérias, que é o ribossomo, né? Algumas pessoas não chamam o ribossomo de organela por não ter membrana, e alguns consideram o ribossomo como organela. Enfim, acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula vivendo em simbiose. Então, uma célula maior capturou algumas dessas bactérias e elas começaram a viver em simbiose. Tá certo? Isso acontece naturalmente na natureza. Inclusive, a gente tem registros de um animal, tá certo? É um tipo de lesma marinha, que ele engloba, ele se alimenta de algas, e dessas algas ele pega os cloroplastos dessa alga, e esses cloroplastos entram em simbiose com ele e produzem, tá certo? Então essas organelas dessas algas produzem açúcar para ele, ou seja, é um animal que faz fotossíntese de certa forma por causa dessa simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que ele está falando então aqui, que podem se multiplicar dentro da célula. Beleza, então mitocôndria e cloroplastos podem se multiplicar dentro da célula. A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem o quê? O que é que essas organelas têm que faz com que elas consigam se duplicar, consigam se replicar? Letra A, DNA próprio? Sim, acabou. Por quê? Todo ser vivo ou organela, tá certo, precisa ter material genético. É no material genético que está a receita para que você tenha uma cópia daquele indivíduo ou daquela célula ou até mesmo daquela organela. Se uma organela não tem material genético próprio, não tem DNA próprio, ela não consegue se multiplicar de forma independente. Tá certo? Ribossomos próprios, eles têm ribossomos próprios? Tem, mas o ribossomo não é responsável pela replicação, pela tradução. Ok? E aí ela vai produzir proteína para ela, mas isso não garante que ela vai se multiplicar. Se você tira o DNA dos cloroplastos ou das mitocôndrias, elas perdem a capacidade de se multiplicar, de se replicarem. Tá certo? Membrana duplicada, eles têm, mas isso também não é uma garantia de que eles vão conseguir se multiplicar. Código genético diferenciado. Existem algumas diferenças, tá? No código genético dos procariotos, tá certo? Pequeniníssimas, tá certo? Mas isso também não garante, não vai fazer com que seja a causa deles terem a habilidade de se multiplicarem. Letra E, maquinaria de reparo do DNA. Isso não afeta a capacidade deles de se multiplicar. Se você tira a maquinaria de reparo, tá certo? Como nas bactérias, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de reparo SOS, né, do desespero. A bactéria pode fazer isso, tá certo? Ela tem, a DNA polimerase também faz isso, né? Ela revisa o DNA e aí tenta consertar alguns erros, né, algumas mutações. Mas isso, se você retira a maquinaria de reparo, ela vai continuar se multiplicando. Óbvio, com mais erros, né? Mais erros vão aparecer, mais mutações, mas ela não vai perder a sua capacidade de se multiplicar. Então, o importante é ter DNA próprio. Se você tem DNA próprio, você consegue se multiplicar. Okay? Se você tira o DNA dessas organelas, ela não consegue se multiplicar. Você pode deixar tudo que está na letra B, C, D e E. Pode deixar lá. Se você tirar o DNA, ela não vai se multiplicar. Por isso que a letra A está correta. Devido ao DNA próprio que essas organelas conseguem se multiplicar. Beleza?